Oi pessoal, eu tô trazendo para vocês o livro sobre a personalidade da Segunda Guerra Mundial. É um livro descrito pela Marlene Steinert, né? Ela é alemã e ela escreveu um livro onde ela colocou o rótulo de Hitler. Eu tô trazendo apenas a leitura do prefácio e eu espero que vocês gostem. Tá bom? Vamos lá. Prefácio. É de certa forma uma presunção da minha parte publicar uma nova biografia de Hitler, depois de terem saído outras de autores da categoria de Konrad Heiden, Alan Bullock, Joachim First, Werner Mazen e Johann Tollard, para só mencionar os mais conhecidos, e perante a onda de edições saídas. Entretanto, sobre o nacional-socialismo e a Segunda Guerra Mundial, seria possível mesmo dizer que nenhum autor estará isoladamente à altura de escrever um estudo biográfico sobre o Führer que integre a especificidade da sua época. As perspectivas oferecidas por uma biografia seriam insuficientes para tornar compreensível um fenômeno tão complexo como o de Adolf Hitler. A essa superabundância de obras e aos já referidos problemas metodológicos associar-se o fato de, com o passar dos anos, ter se operado uma espécie de fusão entre Hitler como indivíduo e o nacional-socialismo. Para se ter em conta todos esses dados, a análise deverá situar-se em 4 planos: personalidade, socioeconômica, político-ideológico e moral. E é sobretudo este aspecto que dificulta a tarefa. Como poderemos relatar Sine ira et studio, uma vida que somos constantemente convidados a condenar? A tarefa do historiador não consistirá antes em tornar a sua personagem compreensível e a sua ação inteligível. No entanto, como explicar aquilo que escapa a qualquer análise racional, o inimaginável Auschwitz? Perante esse nome, teremos de usar uma linguagem pós-humana. Haverá apenas metáforas para exprimirmos realidade tão inadmissíveis. Contudo, a história não deve ser escrita de trás para frente, a partir, portanto, de Auschwitz, mas sim, nesse caso, a partir do nascimento de Adolf Hitler, a Segunda Guerra Mundial, a eutanásia e a solução final são o corolário de um longo processo de evolução que podemos e devemos tentar descrever. Normalmente, ela inclui os contextos socioeconômico e político ideológico da Áustria-Hungria, do Reich de Guilherme II, da República de Weimar e do Terceiro Reich. Está visto que a descrição desse ambiente só nos interessa como pano de fundo e com o objetivo de mostrar a interação produzida entre a sociedade e a personagem em questão. Por que motivo teria eu resolvido, malgrado todas essas dificuldades,
escreveu um livro sobre um homem cuja característica mais óbvia parece ser, à primeira vista, a disparidade entre a insignificante aparência física e os cataclismos a que deu origem. Vários estudos vieram demonstrar que é imperioso revermos as nossas primeiras impressões, nomeadamente sobre a capacidade intelectuais e política dessa simbiose entre o trivial e o extraordinário. Muitas razões me incitaram a aceitar o desafio. A primeira e a mais determinante foi incontestavelmente o fato de Adolf Hitler, depois de ter sido durante muito tempo dado um demônio e um mestre todo-poderoso, ter vindo ultimamente a esfumar-se cada vez mais na penumbra, transformando-se aos poucos, seja em uma espécie de ser fictício, de objeto de fascínio, de fantasma erótico ou político, seja em um produto, leia-se, emanação estrutural da sociedade do seu tempo. Essa despersonalização procede tanto do excesso de imaginação como de uma historiografia que o identifica com o regime nazista e o reduz a uma espécie de código. No entanto, ele existiu realmente e o seu impacto pessoal sobre o que o rodeava foi incontestável. Ele não se resume a uma ficção, nem uma miragem, nem a um mito, ainda que ele próprio tenha cultivado essa última imagem de si mesmo e tenha tirado partido disso até a exaustão. Ele não é nem um super-homem, nem um deus psicopata, mas apenas um ser de carne e osso que eu, enquanto historiadora, gostaria de poder reconstituir, minimizar ou esquecer Hitler. Seria o mesmo que cometer um segundo erro. Nas palavras de Ralph Giordano, de modo que o primeiro foi tê-lo deixado fazer o que fez. É preciso, portanto, que, a despeito da repugnância que nos possa causar, ressuscitar uma figura que destronou Nero e Calígula do papel de maiores criminosos da história. Tentemos recordar aquilo que os homens são capazes de fazer contra o seu semelhante. Homo homini lupus. Não foi, aliás, o próprio Hitler que adotou o pseudônimo de lobo, Wolf, em alemão? Na minha segunda razão, reside no fato de, ao longo desses últimos anos, ter vindo a público uma quantidade de novas informações e publicações que permitiram ampliar os nossos conhecimentos, acrescentando novas facetas e redesenhando o antigo retrato de Hitler, além de terem ajudado a clarificar alguns pontos até aqui controversos. Isso não só tem que ver com as raízes do nacionalsocialismo, o caráter e as concepções políticas, social e econômica de Hitler, a sociologia dos seus eleitores, a composição do partido nazi, o estilo e a técnica de governar do Führer, como também com o seu verdadeiro papel dentro do Estado. A maior interrogação subjacente a esta obra reside na interação entre a pessoa e o seu contexto, entendido em um sentido lato e em um sentido restrito. No entanto,
Eu não poderia contentar-me em descrever a sua vida. Isso já foi feito antes, tendo eu próprio tirado partido das obras anteriores. A minha intenção é apresentar uma interpretação tão ampla quanto possível do fenômeno hitleriano, aquilo a que Eduard Sprenger chamava uma Übergreifende Interpretation, ou Walter Benjamin, um caráter social, uma pessoa representativa da sua época, traduzindo e reforçando as características deste último, segundo uma fórmula em que o Joachim Fuchs já havia se inspirado. Será possível desvendarmos uma relação ou uma correspondência entre a personalidade do Führer, o sistema e a cultura política, e a situação vivida pela sociedade alemã de então? Em que medida existirá uma relação dialética entre esses quatro elementos? E qual deles terá a primazia sobre os restantes? Dito de outro modo, nessa querela que tem vindo a agitar os meios historiográficos nos últimos anos, quem se aproxima mais da verdade? Aqueles que reduzem tudo a um conjunto de intenções e ao programa de Hitler. Os que explicam tudo mediante a estrutura e as funções socioeconômicas. Ou, ainda, aquele para quem o verdadeiro problema se coloca no nível da cultura política alemã, a saber, das ideias e dos valores que sustentam toda a prática e a estrutura política. Hitler terá sido mesmo o mestre onipotente do Terceiro Reich, um ditador fraco, ou um médio que se limitava a interpretar a dinâmica e as aspirações da sua base social? Terá a personalidade fragmentada do chefe encontrado a sua encarnação em um estado já dividido de si? O Estado e o seu chefe não seriam uma mera expressão dos traumas, dilacerações e fragmentações da própria sociedade alemã? Ao analisarmos a sociedade, o sistema e a cultura política em simultâneo com a personalidade de Hitler, deveríamos poder combinar as interpretações que nos foram propostas até aqui. O estudo biográfico, demasiado personalizado, reforçado por esclarecimentos que nos mostram a sua psicohistória. A interpretação socioestrutural de um rumo específico da sociedade alemã. Sonderwerk, em comparação com as outras civilizações europeias. Por último, as propostas excessivamente orientadas que pela função social do Führer, que pela ideia dominante da época. A terceira e última razão que me levou a decidir aceitar esse desafio é de ordem pessoal. Esse passado, ainda muito próximo, não deixou nunca de me envergonhar. Há poucos anos cuja família não tenha tido... Há poucos alemães cuja família não tenha tido, de perto ou de longe, alguma responsabilidade em tudo o que aconteceu, se não mesmo na existência do próprio Terceiro Reich. Após uma infância passada na Suíça e na Romênia, vivi, a partir de 1936, sob o regime nacional socialista. O fato de ter conhecido os últimos anos antes da guerra e também os mais cruciais do conflito parece facultar-me uma ligação simultaneamente distante e íntima com a realidade da época. As longas pesquisas que desenvolvi, os ensinamentos universitários e as publicações que li permitiriam-me aprofundar-me os meus conhecimentos. Gente, essa foi a leitura do livro Hitler, de Marlene Stein.
né? Espero que vocês tenham gostado do propósito que ela está trazendo nesse livro. Espero que vocês tenham gostado da minha pequena leitura, né? Do prefácio dessa obra. Assim, se vocês gostarem, eu vou estar postando ela no YouTube. Vocês botam um like, colocam um comentário. E eu vou ter todo o prazer do mundo de escrever, de ler, né, no caso, para vocês, o primeiro capítulo dessa obra. E aí, com o tempo, nós vamos melhorando, eu vou analisando, né, eu vou melhorando a forma da minha leitura para vocês. E também vocês terem o conhecimento dessa obra magnífica que eu já li. Aborda muito da cultura da época, fala da infância do Hitler, fala de personagens e das ideias políticas que transitavam dentro do movimento do Partido Nacional Socialista Alemão, de toda a zona de conflito e filosofia. Eu espero que vocês gostem. Meu nome é Alexander Barbosa Maísque e estarei com vocês fazendo a leitura dessa obra magnífica. Um abraço e muito obrigado por vocês terem escutado a minha leitura durante esse pequeno período de tempo.